tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí ao canal de Etologia e Bem-Estar Animal Bambuí. Eu sou o professor Luiz Machado. Aqui nesse canal nós postamos aulas da disciplina de EBEA, Etologia e Bem-Estar Animal. Nós postamos também trabalhos dos estudantes, bem como iniciamos recentemente as discussões em webinários. Então sejam todos bem-vindos. Se ainda não for inscrito nesse canal, o que você está esperando? Faz aí inscrição para você receber alguns vídeos, né? O link, bem como dar uma força para o nosso trabalho. Bom, dentro do canal nós estamos aí regravando algumas aulas e, de certa forma, esse tema de bem-estar animal ele é muito dinâmico, ele evolui. Então é sempre importante nós estarmos atualizando o material que a gente já havia postado aqui nesse canal, ok? Então hoje nós vamos falar aí um pouco a respeito da história do bem-estar animal de maneira mais simples, depois a gente já vai falar das 5 liberdades, depois falar dos 5 domínios que substituíram a ideia das 5 liberdades, ok? Sempre aí tentando acrescentar algum material, sugerir algum material para aprofundamento, ok? Bem como trabalhar com exemplos práticos, ok? Bom, então nós vamos aqui compartilhar a nossa tela. Mais uma vez eu sou o professor Luiz Carlos Machado e vamos aí conhecer um pouco a história, as liberdades, os domínios, quando se fala em bem-estar animal. Bom, iniciando aí fazendo um resgate histórico, nós falamos que o ser humano esteve aí em contato com os animais, domesticando-os há cerca de 20 mil anos atrás. Iniciou com os cães, né? E esses animais sempre tiveram uma proximidade muito grande com o ser humano, né? Ter animais sempre foi sinônimo de poder, de riqueza, né? Então eles foram muito importantes, não só para a nossa alimentação, mas também para trabalho, né? Como força de trabalho, como vestimenta, enfim. E nas últimas décadas, é claro que se fortaleceu também uma harmonia maior nossa dos seres humanos com os animais, principalmente os animais domésticos, né? Bom, no período pós-guerra, né, ali década de 60, década de 70, se viu a necessidade de produção de grande quantidade de alimento em um curto espaço de tempo, bem como um curto espaço físico também, né? Então, surgiram os sistemas que a gente denomina como sistemas tradicionais de produção animal. Normalmente, o animal é preso em uma pequena área, muitas vezes uma gaiola, ok? E isso impactou de maneira muito forte na qualidade de vida desse animal, né? Principalmente retirando desse animal a possibilidade dele executar alguns movimentos, alguns comportamentos que são característicos daquela espécie. Bom, então, no Reino Unido, na década de 60, existia uma jornalista chamada Ruth Harrison, que resolveu investigar esses novos modelos de produção animal daquela época. E ela verificou que as condições a que os animais estavam sendo submetidos não eram adequadas do ponto de vista dela. Então, ela publicou um livro, que é o livro Animal Machines, Máquinas Animais, a tradução literal, né? Onde ela contava um pouco a respeito, ela fazia uma denúncia a respeito da forma com que esses animais eram criados naqueles sistemas de produção que haviam sido desenvolvidos naquela época, ok? Então, se você pergunta, Luiz, qual que é o marco inicial do bem-estar animal a nível de ciência? Eu acredito que seja exatamente com a publicação dessa denúncia desse livro da Ruth Harrison. Bom, baseado nisso, o Comitê Brundle do Reino Unido resolveu investigar os fatos, né? E em 1965, através do relatório Brundle, né, eles verificaram a necessidade de se estudar melhor o tema de bem-estar animal, de se difundir melhor o tema de bem-estar animal e se propor algumas ideias, alguns preceitos básicos para se melhorar o bem-estar desses animais que eram alojados no sistema de produção. Então surgiu mais ou menos assim as ideias do bem-estar animal. Esse relatório Brundle, então, abriu as portas para discussão, estudos e maior interesse sobre o tema de bem-estar animal, porque antes não se falava, ok? Bom, em 1967, ainda, né, a nível de Inglaterra, de Reino Unido, né, para ser mais preciso, o Reino Unido engloba aí mais nações,
O Conselho de Animais de Fazenda ele estabeleceu o conceito das 5 liberdades que ainda são lembradas hoje. Se você buscar no Google bem-estar animal, você sempre vai achar o conceito das 5 liberdades, embora esse conceito foi melhorado por um conceito melhor, que é o dos 5 domínios. Né? Nós vamos explicar por que esse conceito foi aí, de certa forma, modificado. Mas esse conselho definiu, então, as 5 liberdades animais que a gente vai falar, ok? Aqui nós vamos indicar um artigo de 2015, publicado numa revista, tá? Intitulado Entre Índices e Sentimentos, Notas sobre a Ciência do Bem-Estar Animal, que faz um resgate histórico sobre aqui o relatório do Comitê Brambell, ok? O estabelecimento das 5 liberdades, a importância que isso tem. Então fica aí a sugestão para aqueles que quiserem aprofundar um pouco no tema, ok? Bom, não podemos deixar de fazer menção também que durante todo esse período, vários pesquisadores, né, na própria Inglaterra, o Bloom, ele ajudou bastante na evolução do tema, tá? E a gente sempre lembra também do caso da Temple Garden, tá? Aqui no Brasil o pessoal gosta muito dela, ela sempre colabora também com eventos aí, né? E é uma pessoa que colaborou muito para os sistemas de produção, né, para que os sistemas de produção animal considerem o bem-estar animal. Então fica aqui a indicação para saber um pouco mais sobre o trabalho da Temple Garden, e aqui tem até a indicação do filme, tá? Aqueles que gostam do tema de bem-estar animal, tá? A gente sempre indica que visualizem, que vejam, que assistam esse filme, ok, da vida dela, até mesmo para entender um pouco sobre essa preocupação, sobre essa necessidade, né, sobre o desenvolvimento de temas relacionados ao bem-estar animal, ok? Bom, então vamos falar das 5 liberdades, né? Sempre quando se fala em bem-estar animal, não tem como fugir das 5 liberdades, porque elas sintetizam de uma maneira geral como que deve ser, né, o sistema de alojamento do animal de companhia, o animal de produção, o animal de laboratório, né? A todo momento nós devemos buscar trabalhar dentro das 5 liberdades, mas não podemos esquecer que elas não devem ser entendidas como regras básicas, e sim como orientações, ok? A gente vai ver, né, que muitas vezes, se o animal for livre de fome, isso vai ser ruim para o animal no sentido que o animal que é livre de fome todo o tempo, ele vai gerar obesidade. Nós também, se formos livres de fome, a gente um dia vai ser obeso. Ok? A fome é um instinto fisiológico que aparece mostrando para o teu corpo que é hora de se alimentar. Então, não é questão de ser livre de fome, é questão, né, de receber a quantidade de nutrientes, de alimento adequado. Isso tem mais a ver com domínio nutricional, como nós vamos falar mais para frente, ok? Bom, então, primeira informação é que essas liberdades não devem ser entendidas como regras intransponíveis, regras básicas, ok? E sim como algumas orientações para que você melhore o sistema de alojamento de um animal, seja ele animal doméstico, né, animal de companhia, seja ele um animal de produção, um animal de laboratório, por exemplo. Então vamos lá, quais são as 5 liberdades animal? Primeira, livre de fome e sede, ok? Significa acesso à água fresca e dieta para completa manutenção da saúde e vigor. Na prática, do dia a dia com os animais, implica fornecer bebedouros e comedouros em quantidade suficiente, água limpa e dieta adequada. Tá? Na prática, considerando os animais de granja, os animais de fazenda, é talvez a liberdade que nós mais atendemos, que nós melhor atendemos, mesmo porque o desempenho zootécnico desse animal, ok? O desempenho dele, o ganho de peso, a conversão alimentar, ok? O consumo desse animal depende muito de boas qualidades daquilo que ele come, que ele está comendo, água fresca, alimento balanceado, ok? Então, talvez é a liberdade que a gente atende melhor quando se fala nas 5 liberdades, ok? Então, livre de fome e sede. A segunda liberdade tem a ver com livre de desconforto, né? É o fornecimento de ambiente apropriado, incluindo abrigo e uma confortável área de descanso.
Essa liberdade vai gerar depois, o que a gente ainda vai falar, o domínio ambiental, que hoje se preocupa bastante. Muitas vezes a gente preocupa demais com a saúde do animal, demais com a alimentação animal e esquece do ambiente que o animal está inserido, que influencia diretamente na qualidade de vida dele. Ok? Então, esse livre desconforto considera justamente o domínio ambiental. Isso significa, em outras palavras, oferecer área de descanso, piquetes bem dimensionados no caso de animais a pasto, como por exemplo bovinos, ok? Disponibilidade de sombra, além de proteção e conforto ambiental. A sombra também melhora muito a qualidade de vida do animal. E é óbvio que a gente sabe também que a sombra impacta diretamente no desempenho do animal, porque o calor, a gente sabe também que prejudica exatamente o desempenho do animal. Né? O sol nas costas do animal não é indicado, é sempre indicado que o animal repouse em sombra, principalmente ruminantes que produzem uma grande quantidade de calor a partir da fermentação ruminal. Bom, liberdade número 3, livre de dor, injúria e doenças. Né? É a prevenção, o diagnóstico rápido e tratamento dos animais que estão alojados de alguma maneira. Na prática, significa trabalhar pela prevenção, correto calendário de vacinação, diagnóstico e tratamento. Né? Se o animal está estabulado, né? Se nós temos o direito de estabular esse animal, nós também temos o dever de garantir isso para ele. Né? Quando o animal, a vida dele é mais longa, nós temos que garantir a vacinação conforme o calendário de vacinação daquela região para aquela espécie, ok? Prevenindo assim as doenças, bem como diagnóstico e tratamento rápido, ok? Então, isso faz parte também. Bom, a liberdade número 4 seria livre para expressar o conforto normal. Gente, vamos voltar aqui, vamos só lembrar que livre de desconforto impacta muito também no desempenho. É uma liberdade que a gente normalmente trabalha bem isso a nível de fazenda, mesmo porque impacta diretamente, a ambiência impacta no desempenho. E muitas vezes o desempenho dói no bolso. Então, é uma liberdade que é bem atendida. Livre de dor, injúria e doenças, na maior parte das vezes, né, ela é bem atendida. O próprio tratador tem uma importância muito grande, ok, para verificar algum desconforto, alguma enfermidade, comunicar a outros profissionais para que façam intervenção, ok? Então, isso é muito importante a gente atender. Mas essa quarta liberdade, eu chamo a atenção que talvez é aquela mais impactada quando um animal está num sistema de alojamento. Seja um animal de companhia, um cão, um gato preso num apartamento, ou seja, um animal preso em gaiola, por exemplo, ok? Ele não é livre para expressar o comportamento natural, em grande parte das vezes, considerando o sistema de alojamento que esse animal está inserido, ok? Então, talvez seja a liberdade que a gente mais tem que melhorar no sistema de produção. E é justamente uma das liberdades mais questionadas quando o assunto é bem-estar animal. Novos sistemas de alojamento, tá, consideram bastante essa liberdade para expressar o comportamento natural, ok? O que significa? Fornecimento de espaço suficiente, instalação adequada e companhia de animais da mesma espécie. Embora, muitas vezes, a companhia de animais da mesma espécie pode ser aí agonística, ou seja, pode ter muito atrito entre os animais para a determinação da hierarquia. Bom, na prática do dia a dia, significa trabalhar para lhes oferecer suficiente liberdade, infraestrutura adequada, companhia de semelhantes, respeitar o comportamento de animais gregários como animais bovinos. Né? Na verdade, suínos são animais gregários, os bovinos, as aves, animais que na natureza vivem em grupo. E se vivem em grupo, ok, eles têm uma certa hierarquia entre eles, e muitas vezes nós temos que trabalhar para manutenção, para estabilidade dessa hierarquia, ok? Bom, a liberdade número 5, livre de medo, estresse e sofrimento físico e mental, garantia de condições e tratamentos que evitem sofrimento mental. Já é algo que está muito relacionado a que o animal está sentindo. E muitas vezes isso reflete, isso tem a ver, né, com o próprio colaborador, o tratador, que está diretamente relacionado aí com a lida desse animal. Né? A gente
treinar esse colaborador, conscientizar esse colaborador da importância dele para a qualidade de vida do animal, para o sistema como um todo, vai ser essencial para a gente melhorar o bem-estar animal. Gente, melhorar o bem-estar animal não é só melhorar a saúde do animal, não. Não é só melhorar o ambiente, enriquecer, não. Ok? Melhorar o bem-estar do animal também tem muito a ver com o treinamento de todos aqueles que estão na lida diária do animal, ok? E nesse sentido, o principal responsável pelo bem-estar animal é talvez aquele tratador que está na lida com o animal no dia a dia. O trabalho dele vai impactar de maneira direta aí no bem-estar do animal. Claro, dentro outros profissionais que estão ali também relacionados, né? Bom, essa liberdade número 5 significa garantir trato e manejo tranquilo e rotineiro, pessoas tranquilas, treinadas e conscientizadas, garantia de aplicação de práticas de manejo racional, ou seja, garantir que todo manejo, que são as práticas racionais com esses animais, ok? Sejam bem realizadas. E para isso as pessoas têm que estar treinadas e principalmente conscientizadas da importância dela. E muitas vezes é interessante que as próprias pessoas, né, os próprios tratadores, né, que fizeram de uma maneira diferente durante toda a vida, passam a enxergar o sistema com outros olhos e verificam que a qualidade de vida do animal reflete de maneira positiva na qualidade de vida deles também, melhorando até a relação deles com seus familiares, evitando também problemas relacionados a acidentes de trabalho, dentre outros, estresse, dentre outros, né? Então, isso é muito importante também. Bom, pessoal, então agora a gente vai tentar falar por que hoje é mais correto nós trabalharmos com 5 domínios, né? E aí a gente faz 2 perguntas aqui. Vejam bem, ó. Os animais devem realmente ser livres de fome, de sede, de dor, etc.? Será que isso não faz parte da vida de um animal? O animal que está na natureza, ele é livre de dor, de fome, de sede, ok? Vamos pegar alguns casos aqui para analisar. Vamos pensar o animal livre de fome. O que acontece se um cachorro, um animal de companhia, não tiver fome? Ele for livre de fome, ok? É óbvio que o livre de fome está muito relacionado a fornecimento de alimento adequado em quantidades adequadas, mas muitas vezes a expressão livre pode gerar esse tipo de interpretação. O livre de fome pode gerar a ideia que o animal que não tem fome é porque sempre está saciado. E se o animal sempre está saciado durante todo o tempo, ele pode gerar um quadro de obesidade. E a obesidade vai contra o bem-estar animal. Então, o animal não pode estar livre de fome. Vamos pegar isso para o animal de produção, por exemplo, uma porca em gestação. Se essa porca for livre de fome e se alimentar de maneira descontrolada, se alimentar à vontade, ela vai engordar, ela vai gerar um quadro de obesidade, vai parar de reproduzir e isso vai gerar um grande prejuízo no sistema de produção. Então, assim, os animais não podem ser livres de fome, assim como nós também não podemos ser livres de fome. Se eu comer, se eu for livre de fome, se eu comer à vontade, ok? É claro que eu vou engordar, é claro que eu vou gerar um quadro de obesidade em mim também. Pessoal, agora vamos pegar essa questão do livre de dor. Veja bem, imagina que o animal está com um processo infeccioso em algum dos membros, em uma pata, por exemplo. Fisiologicamente, é necessário que ele sinta dor naquela pata para que ele não apoie nessa pata, porque se ele apoiar, se ele não sentir dor, o processo vai ser muito pior, entende? Então, a dor, ela é necessária. Uma criança, por exemplo, um bebê que sente frio ou que sente muito calor, ele chora, porque isso é necessário. Fisiologicamente, sinaliza que há alguma coisa errada. Então, assim, a expressão livre de dor, ok? Pode gerar esse tipo de interpretação que eu estou falando. A dor, muitas vezes, é necessária para te mostrar que há alguma coisa errada no organismo humano e no organismo animal, ok? Então, a questão de livre de dor não seria a forma mais adequada de se trabalhar. Por isso, isso reforça a ideia de se trabalhar com 5 domínios e dentro daquele domínio a gente fazer o que a gente pode, o que tiver a nosso alcance para tentar melhorar a qualidade de vida desse animal, ok? Pessoal, dito isso, vamos passar para a segunda pergunta aqui, é o seguinte, olha só. A partir do momento que esses animais estão no sistema de alojamento, seja esses animais de companhia, seja esses animais de produção, ou seja esses animais
habitat de laboratório, eles são realmente livres para expressar o comportamento natural? Um gato que está na casa ou está no apartamento é livre para expressar o comportamento natural? Ou um suíno, um bovino que está solto no pasto, por exemplo, é livre para expressar o comportamento natural? Não sei. Quanto de espaço que esse animal precisa para expressar o comportamento natural? Então, muitas vezes, tá, é certa utopia a gente falar de livre para expressar o comportamento natural se esse animal está estabulado. Ele nunca vai conseguir expressar o comportamento natural. Há situações que favorecem, né, e há situações que desfavorecem. Como, por exemplo, se você pegar o comportamento natural de sistema de produção para suínos, o sistema tradicional, esse sistema é muito agressivo quanto a essa ideia. Muito diferente de vacas a pasto, por exemplo. Mas, assim, na totalidade, nenhum animal vai ser livre para expressar o comportamento natural. Então, vejam bem a conclusão que a gente chega. Percebe-se que, se tomadas ao pé da letra, as liberdades não seriam satisfatoriamente aplicadas. Por isso surgiu o conceito dos 5 domínios que eu vou passar para vocês agora, ok? Bom, então o que seria esses 5 domínios? Vejam bem, cada liberdade, né, que nós falamos tem a ver com uma área, um tema, uma esfera, um domínio diferente. A liberdade livre para expressar o comportamento natural tem a ver com o domínio comportamental. Né? Livre de fome e sede tem a ver com o domínio nutricional, e aí vai. Gerou-se, então, 5 domínios, 5 áreas diferentes, onde nós vamos trabalhar premissas básicas, preceitos que melhorem a qualidade de vida desse animal. Dentro de cada um, nós vamos tomar ações, atitudes, normas, regras, ok? Que favoreçam o bem-estar animal daquele animal alojado. Seja ele num sistema familiar, seja ele num sistema de produção, seja ele num laboratório ou num zoológico, por exemplo. Então, nós temos agora o domínio nutricional, o domínio psicológico, o domínio sanitário, o domínio ambiental e o domínio comportamental. No domínio nutricional, nós vamos garantir a esse animal que receba quantidades suficientes de alimento balanceado, ok? Por um profissional que pode balancear essa dieta, ok? Bem como água de boa qualidade. E essa boa qualidade, ok? A temperatura, por exemplo, varia de acordo com a espécie. Normalmente, né, água fresca e de boa qualidade. Bom, no domínio psicológico, nós vamos tentar trabalhar o manejo do animal, treinando os colaboradores, ok? Garantindo ali que a relação colaborador, tratador com o animal seja harmoniosa, porque o bem-estar animal depende muito dessa relação também, ok? No domínio sanitário, a gente vai se preocupar com a vacinação desse animal, com alguma enfermidade que esteja acometendo esse animal, com o tratamento, com a identificação, ok? E principalmente com a prevenção das enfermidades, ok? No domínio ambiental, nós vamos estar trabalhando a ambiência, quais são as condições de temperatura, de luminosidade, de espaço físico, de umidade relativa, de ventilação que esse animal tem. Isso tudo está relacionado com o domínio ambiental. Veja, gente, que bem-estar animal é uma coisa muito complexa, porque nós estamos falando de 15, 20, 30 fatores diferentes que podem estar impactando o bem-estar animal, ok? E no domínio comportamental, nós vamos tentar garantir a esses animais uma melhoria no seu repertório comportamental. Uma das formas da gente fazer isso é justamente enriquecendo o seu ambiente de alojamento, né, com o famoso enriquecimento ambiental. Então, são medidas que devem ser aplicadas para que a gente melhore a qualidade de vida do animal, ok? A posse responsável de animais de companhia tem muito a ver com o atendimento desses 5 domínios que a gente está falando. Inclusive, a gente vai mostrar daqui a pouco uma proposta de um manual que a gente está escrevendo para coelhos de companhia nos lares, ok? Bom, sugestão para leitura, para aprofundamento sobre os 5 domínios. Fica aqui a sugestão.
o trabalho, o modelo dos 5 domínios do bem-estar animal, aplicado em sistemas intensivos de produção de bovinos, suínos e aves, de Braga e colaboradores 2018. Só você procurar no Google, você acha isso aí, se você quiser aprofundar nesse tema, ok? Aqui só para mostrar para vocês um trabalho que a gente começou a escrever recentemente, né, com a mão aí de professores, zootecnista, veterinário, tutores, criadores de coelho, para todos juntos escrevermos um manual de criação daquele coelho de companhia, aquele coelho que está lá nos lares. E por isso nós estamos trabalhando com os domínios, por entender que a posse responsável deve levar em conta os 5 domínios, ok? Nós estamos escrevendo aí os principais cuidados relativos aos domínios ambiental, alojamento, comportamental, psicológico, nutricional e sanitário, tá? Isso tudo de maneira harmoniosa, isso tudo de maneira equilibrada, vai impactar de maneira muito positiva na melhoria do bem-estar desses animais, ok? Bom, para a gente finalizar aqui, só algumas reflexões. Então, a primeira delas é que o seguinte: o bem-estar animal, ele é multidisciplinar. Nós não podemos falar de um profissional, né, que é mais importante ou menos importante para o bem-estar animal, porque o bem-estar animal, ele é complexo. São várias áreas diferentes que compõem o bem-estar animal. E a harmonia disso tudo que vai conferir ao animal um estado de melhor bem-estar. Se é que a gente pode falar assim em números de bem-estar, mesmo porque, conforme as nossas aulas que a gente vai falar mais para frente, o bem-estar é muito difícil de ser medido, ok? Mas digo para vocês que é um assunto de elevada complexidade, ok? Um assunto multidisciplinar. Eu costumo brincar com os estudantes da graduação que o bem-estar animal é mais complexo do que cálculo diferencial integral. Eu ainda vou provar isso na prática. Bom, para a gente refletir, por exemplo, pega esse animal aqui, tá? Esse cão. Como estaria o nível de bem-estar desse cão? É óbvio que a nossa análise pode ser bastante subjetiva aqui, porque a gente não tem muita informação a respeito desse cão que foi pego de maneira aleatória na internet. Mas, aparentemente, é um cão obeso, ok? Recebeu muito alimento, talvez praticou pouca atividade física e pelo estilo de vida, né, do tutor e também do dono, isso levou a um quadro de obesidade, né? Será que realmente a qualidade de vida para um animal ficar dormindo, né, não sei, na cama, no sofá, obeso dessa maneira? Isso é qualidade de vida? Isso é bem-estar? Fica aí a pergunta para vocês refletirem. Por outro lado também, vamos pegar aqui galinhas poedeiras, né? Como é que estaria o nível de bem-estar dessa galinha poedeira? Aqui nós temos uma gaiola que já é enriquecida e já é maior que as gaiolas tradicionais, porque infelizmente a gaiola tradicional, em cada gaiola tradicional, cada galinha tem um espaço de uma folha de caderno, ok? É uma coisa que é óbvio que um dia seria muito questionada pela sociedade, e eu não tenho sombra de dúvida que tem data marcada para acabar. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, as gaiolas tradicionais vão acabar, com certeza. Mas aqui uma gaiola mais enriquecida. Como que está ali o bem-estar animal dessas galinhas? Essas galinhas têm alimento balanceado, têm água fresca, provavelmente, ambiente controlado, provavelmente, manejo adequado, provavelmente, porque esse aqui é um sistema de produção, onde talvez as pessoas são treinadas, mas como que é o domínio comportamental dessas galinhas? Essas galinhas praticamente não têm espaço, ok? Um espaço muito pequeno. Talvez aqui o domínio comportamental não é muito bem trabalhado. Essas galinhas talvez falta algum enriquecimento aí para estar garantindo, por exemplo, que a galinha cisque em areia, ou, por exemplo, que a galinha interaja com grama, por exemplo. Então, assim, é muito complexo a gente falar de bem-estar animal, porque, por um lado, alguns domínios podem estar bem satisfeitos, mas outros domínios podem estar sendo prejudicados, mesmo em sistema de produção melhorado, como essa gaiola aí que vocês estão vendo, né? Então, é sempre muito difícil de avaliar bem-estar animal. Existem algumas maneiras? Sim, né? A gente pode medir alguns hormônios relacionados, né, ao bem-estar, que tem uma relação direta, mas mesmo assim isso é muito difícil.
Bom, para a gente finalizar, eu só quero apresentar para vocês um conceito aí mais moderno, que eu ainda não tenho muita informação a respeito desse conceito, mas acredito que nos próximos anos será melhor trabalhado e melhor divulgado, ok? Melhor aplicado aos animais alojados, que é uma vida que vale a pena ser vivida. É um conceito que surgiu no inglês, ok? E quando traduzido ao português, gera essa frase que para a gente não soa assim de uma maneira facilmente compreensível, né? Soa um pouco esquisita essa frase no português, ok? Seria nós trabalharmos para garantir uma qualidade de vida excelente para esses animais, né, que estão alojados, no sentido de lhe garantir uma boa satisfação dos seus 5 domínios. Acredito que futuramente esse conceito vai evoluir, isso aí vai ser melhor aplicado e entendível também, ok? Pessoal, então eu quero agradecer aqui, se você ainda não fez inscrição nesse canal, faz inscrição aí para dar um apoio no nosso trabalho que a gente faz, é um trabalho voluntário, tá? A gente fica muito feliz que nossas aulas estão alcançando aí estudantes de todo o Brasil, e a gente fica muito feliz quando a gente tem interação aqui no canal. Então, se você tem dúvida aí sobre esse tema, se você quer fazer um comentário, fique à vontade para você utilizar aqui o fórum, né, esse espaço que tem no YouTube para que a gente tenha esse tipo de interação. Muito obrigado, felicidades para todo mundo.